Sou Célia Porto, cantora e professora de musicalização infantil. E o que eu gosto de cantar é o que me emociona, é o que traz o Brasil para mim. E quando eu penso em justiça, eu penso nesta canção. Quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade, então deixaram Deus tão triste. Olá, o artigo 5º está no ar. Muitas mulheres têm adiado a maternidade pensando em se estabelecer profissionalmente antes de ter filhos, até para poder dar uma condição melhor para eles. Mas o mercado de trabalho não está tratando muito bem as mães. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do Ministério do Trabalho, analisou a situação de cerca de 250 mil mulheres. Ao final de 12 meses após o início da licença maternidade, 48% delas já estavam fora dos seus postos de trabalho. Isso fere o que diz a Constituição? Vamos conferir. O caput da Constituição já deixa claro que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O que é reforçado no inciso 1º, que determina a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Para falar sobre esse tema, aqui no estúdio eu recebo Paulo Roberto Alves, advogado trabalhista, e também Márcia Paiva, consultora de recursos humanos. Quem também participa do programa conosco é a Juliana Linhares. Ela é secretária e eu vou deixar para ela contar o que foi que aconteceu, porque ela é a personagem do nosso programa de hoje. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Flávia. Então conta aí pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu entrei na empresa, né, e um pouco depois eu descobri que eu estava gestante, cumpri todo o meu período de trabalho, né, tirei minha licença. Ao retornar ao trabalho, 3 dias após eu fui demitida. E o que eles alegaram? Teve alguma desculpa, alguma conversa com você? Não, eles só falaram que tiveram que remanejar um funcionário, colocaram no meu lugar e deram preferência a ele por ser mais antigo na empresa. E você acredita que foi por conta da sua maternidade? Acredito sim, Flávia. Bom, doutora Márcia, é comum isso acontecer nas empresas? A informação que a empresa deu a ela foi que ela colocou um funcionário no local e o funcionário já estava estabelecido na função. Isso ocorre sim, né, no mercado de trabalho, principalmente com mães que passam o seu tempo de licença maternidade, retornam em seguida e a empresa já colocou alguém no local e aí a opção dela é desligar. A gente falou no início do programa que quase metade das mulheres que têm filhos, 1 ano depois do início da licença maternidade, ali está fora do mercado de trabalho. O que causa mais isso? É a discriminação ou é a própria falta de apoio das mães que têm que, por exemplo, cuidar dos filhos, não tem com quem deixar? Muitos desses desligamentos, eles não ocorrem simplesmente pela empresa, né? Alguns são pedidos de demissão, porque depois que a criança nasce, a mãe se descobre que não tem ali uma estrutura para cuidar dessa criança. Você vê muitos apoios de creches públicas com início e final de horário assim que não condizem com o mercado de trabalho. Então, uma creche, de repente, finalizar o seu horário ali às 17 horas, onde aquela funcionária ainda está trabalhando, tem que pegar um ônibus para chegar em casa e pegar o seu filho. E, às vezes, não tem o apoio do companheiro, né, do pai da criança. Então, assim, existem os desligamentos que são feitos pelas empresas e existem também os pedidos de desligamento por falta de estrutura. Doutor Paulo Roberto, e o que pode ser considerado uma discriminação por parte da empresa em relação à mulher que tem filhos? Nesse caso que a Juliana nos contou, por exemplo, me parece claro que a empresa não quis, digamos assim, se sujeitar a ter ausências da mãe para atender a criança, a necessidade de a mãe acompanhar as consultas médicas do filho, atender quando a criança tem situações que são comuns na infância, que precisam de um cuidado. Então, eu vejo isso como uma prática discriminatória de se entender que a profissional mulher tem esse compromisso extra. Por que a família não tem uma divisão melhor de trabalho também, né? Mas estou falando aqui da discriminação. Como é que a empresa vê isso? Eu vejo como uma prática discriminatória, né? Substituir a mulher por conta disso.
E a lei garante a estabilidade da mulher no trabalho do período em que ela engravida até 5 meses após o parto. Mas e quando a mulher é demitida e só depois descobre que já estava grávida? Nós vamos conferir a reportagem. Pode rodar aqui. Logo depois da demissão, a surpresa. Luana descobriu que estava grávida do primeiro filho. Ela era gerente de uma empresa no Distrito Federal e preferiu se manter afastada após o desligamento. Minha prioridade era mais cuidar da minha gravidez, da minha estabilidade emocional, para não passar nada disso para o meu filho, né? O que muita gente não sabe é que, nesses casos, a trabalhadora deve ser reintegrada à empresa. É direito da mulher grávida a estabilidade no emprego, desde o início da gestação até 5 meses após o parto. Muitas vezes o judiciário, principalmente a Justiça do Trabalho, sensível com aquela questão hormonal e sentimental da mulher gestante, ela identifica muitas vezes que ela não tem condições psicológicas e físicas de voltar ao trabalho. E muitas vezes converte essa recondução ao trabalho, essa reintegração, em uma indenização. Outro entendimento da Justiça é de que a estabilidade da gestante deve ser atestada a partir da data de confirmação da gravidez e não da comunicação do fato ao empregador. Se eu tivesse tido toda a assistência que eu deveria ter no período da gravidez em relação à empresa para comigo, com certeza teria passado por coisas bem mais fáceis. Doutor Paulo Roberto, a gente viu na reportagem que a mulher tem direito a receber uma indenização caso seja demitida e descubra que está grávida, por exemplo, ou ser reintegrada. Mas quem é que define qual vai ser o caso? A justiça, a empresa ou a própria trabalhadora? O direito é um direito ao emprego. Em situações excepcionais, esse direito ao emprego pode ser convertido em indenização. Uma das situações é quando acontece uma incompatibilidade. Por exemplo, se nós pensarmos numa empresa pequena, onde pode haver um desentendimento e uma incompatibilidade entre a profissional e o empregador, né? E outra situação é a pessoa mesmo, depois de ter experimentado uma situação de discriminação, a pessoa não ter vontade de voltar àquele lugar onde ela foi maltratada. Mas, em princípio, o direito é o emprego, porque a criança nasce, a empregada usufrui da licença e a vida continua, e o contrato de trabalho também. E é justamente quando ela mais precisa do emprego, né, doutora Márcia? Muito mais, com certeza. Eu acredito que uma mãe se manter empregada e saber que tem o trabalho dela, né, quando passou aquele período da licença maternidade, eu acredito que faz toda a diferença na vida dela como um todo, né? Até para olhar para o filho como algo muito bom que aconteceu e a vida vai continuar dali para frente e talvez ela tenha até muito mais motivação, Flávia, para trabalhar, porque ela sabe que tem uma criança, né, que depende dela, que depende não só dos cuidados de mãe, mas dos cuidados financeiros em relação a médico e questões que a criança vai necessitar. Então, eu acredito que as empresas poderiam até se aproveitarem disso, né, para que trouxesse essas pessoas depois dessa licença maternidade e trouxesse elas com motivação, assim, passou um tempo fora da empresa, vem cá, olha, a gente está assim, o status da empresa é esse, a gente precisa que você se desenvolva nisso, a gente quer te colocar num outro cargo, né, então assim, talvez se esse retorno for melhor trabalhado, ela sinta vontade, né, de trabalhar e a empresa também de ter aquela funcionária de volta. Então, vamos falar com a Juliana aqui, mais uma vez. Juliana, você estava ouvindo o que a doutora Márcia estava falando aqui. Como é que foi para você saber que tinha sido demitida 3 dias depois de voltar da licença maternidade? Frustrante, né? Porque você planeja a sua vida, você quer, a partir dali, criar seu filho direito, de uma forma, né, que não falte nada para ele. Então, a partir do momento que você já não tem aquele salário que faz uma diferença, né, na sua vida, é frustrante. E você estava com toda a disposição e disponibilidade para voltar ao trabalho, né? Claro, aí que eu preciso trabalhar mesmo. Pois é, doutor Paulo Roberto. Esses direitos que são garantidos para quem está lá trabalhando com carteira assinada tudo direitinho, também valem para quem está em estágio, por exemplo, ou está no período probatório? No período probatório e no estágio profissional, não existe essa garantia de emprego à gestante. Existe um entendimento aí de que o vínculo jurídico ainda é um vínculo experimental a se confirmar ao final daquele prazo, mas já há casos em que a Justiça determinou a indenização
da trabalhadora, mesmo durante o contrato de experiência, por exemplo. Bom, será que a população tem dúvidas sobre este tema? A nossa equipe foi às ruas para conferir o que as pessoas querem saber sobre este assunto. Pode rodar aqui. Meu nome é Gisele e eu gostaria de saber se uma mulher que perde a função que exerce na empresa que trabalha, pelo fato de estar grávida, pode recorrer na justiça? Doutor Paulo Roberto, a gente já falou aqui que pode, que tem os direitos legais, mas qual é o passo a passo? O que essa mulher teria que fazer? Ela tem que fazer uma prova que, convenhamos, não é fácil de se produzir, mas é possível, né? Produzir a prova de que a dispensa se deu em decorrência do estado gestacional, ou do parto, ou da situação de lactante, ou, né, mãe de um bebê que requer cuidados, que expõe a mulher, às vezes, à discriminação. A simples demissão não é motivo, então, para uma indenização, por exemplo? A simples demissão após o período de estabilidade dependeria de uma prova de que aquela demissão ocorreu em virtude da gestação. Se for desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela é uma dispensa ilegal, sem dúvida alguma. Agora, Márcia, a gente tem uns dados aqui que mostram que, de acordo com o TST, a quantidade de novos processos envolvendo rescisão de trabalho, de contrato de trabalho de gestante subiu entre 2014 e 2016 de 20.821 para 25.665. Como é que a gente pode analisar esses dados? As empresas não estão respeitando a lei? Eu acredito que empresas sérias respeitam, Flávia. Você não vai ver uma empresa que cumpre as leis trabalhistas praticando esse tipo de ato, né? Mas sempre existem os dois lados, existem empresas que respeitam e empresas que não respeitam. E o funcionário, ele está correto, né? Se ele foi desligado num período que ele tinha estabilidade, ele é mais do que merecido essa indenização, esse processo. Agora, talvez esteja faltando nas empresas, Flávia, talvez um pouco mais dedicação do RH, né, com essa pessoa que engravidou, essa moça que engravidou, para que ela não perca a vontade do trabalho, para que toda essa constatação de pesquisas não influencie a vida dela, né? De achar assim, poxa, vou ser demitida depois que eu retornar, então não vou trabalhar mais corretamente, não precisam contar comigo. Então, assim, tanto o funcionário quanto a empresa pode ter um comportamento diferente para que essa situação que está ocorrendo seja boa para ambos os lados, né? É uma criança que está vindo, é algo muito bom. Eu sou mãe, eu trabalho, eu sei o que é, né, passar por isso, mas eu também tenho que me esforçar, tanto quanto mãe, tanto quanto profissional, para que tudo fique bem para todo mundo. Então, vamos chamar a Juliana aqui mais uma vez antes de encerrar o bloco. Juliana, você ainda teria quase um mês de estabilidade de acordo com a lei. Você optou por não procurar a justiça ou você recorreu ao judiciário? Eu optei por não ir atrás. Eles pagaram, né, os meus direitos, eu verifiquei na delegacia do trabalho, eles pagaram os direitos certinhos, então não tenho o que processar. E você teve essa indenização pelo tempo que você ainda poderia continuar no trabalho, ainda deveria continuar? Tive. Então foi tudo certinho? Foi. O artigo 5º vai a um rápido intervalo e volta já. Aguarde aí. Os principais fatos do dia, entrevistas e a cobertura jornalística do Judiciário. Jornal da Justiça em 2 edições, de segunda a sexta, 1 da tarde e 6:30 da noite, com reprise 11 da noite. Assistir é essencial. Eu nasci e cresci numa família de hábitos alimentares saudáveis e também com uma preocupação ambiental em relação aos produtos que entravam dentro de casa. Então a gente não tinha consumo excessivo de carne vermelha, né, por conta do impacto que a carne vermelha traz para o meio ambiente com destruição de floresta para a criação de pastos. Com esses hábitos que eu cresci, eu trouxe também para minha casa. E hoje em dia, ao invés de produtos químicos para limpar a casa, a gente usa produtos naturais, alguns, por exemplo, à base de aloe vera. Além do que cosméticos também, desodorantes, shampoos. A gente usa produtos que sejam menos agressivos ao nosso corpo. Meu nome é João Gabriel e esse é o meu jeito de viver melhor.
Olha, justiça seria realmente dar a cada um aquilo que lhe é devido. Nós temos leis que são boas para serem aplicadas, mas elas, quando são aplicadas, não têm atingido o objetivo necessário para realmente inibir a continuidade da prática do racismo. Então, nós precisamos de um maior rigor na aplicação da lei, precisamos de indenizações que representem melhor a reparação devida. O Poder Judiciário pode contribuir para que nós caminhemos com maior celeridade na construção dessa cultura de paz e nessa construção da igualdade de oportunidade para todos. O artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre os direitos trabalhistas de quem engravida ou já é mãe. Sobre este tema, eu converso com Márcia Paiva, consultora de recursos humanos, e também com Paulo Roberto Alves, advogado trabalhista. Quem também participa do programa com a gente é a Juliana Linhares. Ela é secretária, teve uma filhinha e foi demitida 3 dias depois de voltar da licença maternidade. Juliana, você está procurando emprego já? Está tendo dificuldade por ser mãe? Conta como é que está a sua vida agora. Eu estou procurando emprego e eu acho que tem uma certa resistência, sim, por ser mãe de uma bebê, né? No caso, porque minha filha tem meses. Então, acho que isso dificulta um pouquinho mais. As empresas perguntam quando você leva o seu currículo, quando você faz uma entrevista? Perguntam. Pergunta o estado civil, pergunta se tem filhos, pergunta o tempo de vida do filho. Então, eu acredito que possa dificultar um pouquinho, sim. Márcia, isso é legal? As pessoas podem perguntar isso ou numa conversa informal não tem nenhum problema? Na realidade, quando você está fazendo uma entrevista, você precisa traçar o perfil, né, daquele colaborador, daquele candidato à vaga. Então, essas perguntas do âmbito pessoal, elas fazem parte, né, do levantamento desse perfil. Porque a vida desse trabalhador, desse candidato, ela tem que ter a ver com a empresa. Então, tem pessoas que não se adequam a qualquer ambiente ou a empresa não se adequa àquele funcionário. Por isso, existem os consultores de RH e principalmente empresas de recursos humanos que trabalham efetivamente com recrutamento e seleção. Que a gente fala muito que você precisa colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso vai combinar muito bem para todo mundo e vai trazer benefícios e resultados. Agora, essas perguntas, elas são feitas sim, mas não consigo entender como algo que discrimine, até porque tem empresas que traçam perfis e falam assim, olha, a gente quer mães. Por quê? Porque naquela determinada vaga, as experiências que eles tiveram com mulheres que são mães são melhores do que experiências que eles tiveram com mulheres que não são mães. Então, assim, você consegue, por exemplo, entender que a mulher que tem o bebê, talvez ela tenha mais necessidade do que a mulher que não tem. E muitas vezes vai se dedicar bem mais. Muitas vezes ela vai se dedicar mais, porque ela está ali querendo muito mais aquele trabalho. Não estou dizendo que a solteira não pode ter o trabalho ou que não vai se dedicar. Mas isso é uma questão, assim, só para explicar que não é necessariamente uma discriminação. As empresas, às vezes, procuram mães. E que tipo de pergunta pode caracterizar uma discriminação aí numa entrevista, doutor Paulo Roberto? A empresa pode pedir, por exemplo, um teste de gravidez? Teste de gravidez ela não pode pedir. É expressamente proibido pela legislação. E aí nós tocamos num ponto importante. Por que é proibido? Porque se a pessoa estiver grávida, ela tem direito de trabalhar, ela tem direito a um contrato de trabalho. Não há nada de irregular nisso. Quando chegar o momento do parto, a critério médico, pode ser na data do parto ou um pouco antes, ela vai sair em licença médica. E a remuneração dessa licença é a sociedade brasileira que custeia. A legislação não exige que o empregador tenha esse desembolso. Esse desembolso temos todos nós, cidadãos, pelo compromisso que temos com a infância, né, com o nosso povo. Bom, nós vamos conferir mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Meu nome é Lianara Bernardes e eu gostaria de saber em que situações uma mulher que se sente discriminada no mercado de trabalho pelo fato de ser mãe pode processar a empresa? Doutor Paulo Roberto, é difícil provar isso, né? É difícil provar,
mas a situação que a pessoa trouxe, né? Uma mulher que está sendo discriminada no seu trabalho, ela pode acionar a justiça? Pode, e ouso dizer, deve. E enfrentar a dificuldade de prova, muitas vezes a prova surge no decorrer do processo. Então, é importante que essas situações não sejam silenciadas. Márcia, e por exemplo, a mãe tem lá o filhinho, ele adoece, ou precisa de uma consulta de rotina, por exemplo. Ela tem o direito a ser dispensada do trabalho para ir? Com certeza. Ela precisa acompanhar o filho dela, mas, e aí como eu volto a dizer, né? Existem empresas e existem empresas. Então, existem empresas que não sacrificam a mãe em relação a isso. Muitas vezes também a própria mãe fala, olha, eu vou marcar no período da manhã, porque eu organizo aqui minha vida no trabalho, não vai prejudicar minha atividade, ou então, olha, eu vou marcar no período da tarde, porque eu me organizei aqui. Eu acredito que a postura da funcionária diante dessa falta ou dessa ausência vai dizer muito também sobre a postura da empresa para com ela, né? Porque se eu estou aqui fazendo o meu trabalho, adianto as minhas atividades, não deixo nada pendente, vou na consulta do meu filho e retorno, que problema isso causou, né? Essa ausência, ela não gerou prejuízo para a empresa. Significa que ela possivelmente vai ter que se ausentar muito menos do que uma mãe que não leva o filho numa consulta e depois descobre uma doença que ela vai ter que se ausentar muito mais tempo. Bom, vamos chamar novamente a Juliana aqui. Juliana, enquanto você estava grávida, você teve essa liberação para ir a todas as suas consultas? Foi tudo certinho? Tive sim, até mesmo pelo horário do meu trabalho, né? Eu trabalhava de 1 até as 22, então eu tinha o período da manhã livre, era o período que eu fiz o meu acompanhamento de pré-natal. Não tive que me ausentar do trabalho em nenhum momento por causa disso. Ou seja, você já seguiu o que a Márcia recomendou aqui, né? Você conciliou as duas coisas sem dar prejuízo para nenhum dos lados, né? Exatamente. Bom, nós vamos conferir agora a última pergunta gravada nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode rodar aqui. Meu nome é Igor e gostaria de saber quando um homem adota uma criança e precisa se afastar do trabalho, ele também sofre discriminação? Márcia, existe esse tipo de discriminação também? Olha, o que eu sei no mercado é que, assim, pouquíssimas vezes isso ocorreu e quando ocorreu, ele teve que acionar a justiça porque, como o doutor mesmo expressou, a licença maternidade, ela não é custeada pela empresa, né? Ela é custeada pelo Estado, por todos nós. Ele pode recorrer sim, porque eu acredito que ele consiga ter esses direitos. E aí a empresa começa a efetuar o pagamento e abate isso de impostos e aí todo mundo fica muito bem. E tem esses direitos garantidos, doutor Paulo Roberto, para um homem que adota uma criança ou que, por algum motivo, tem que criar sozinho o filho? A licença paternidade, ela está prevista em lei, né? E existem casos até de ampliação da licença quando há uma necessidade específica de atenção à criança, casos de doença, casos específicos, realmente existe essa possibilidade. E a adoção é tão valiosa socialmente que todo o movimento, mesmo das empresas, deve ser no sentido de encorajar, né, e apoiar essas práticas. E você acha que as mulheres ainda sofrem preconceito dentro do mercado de trabalho quando se tornam mães? Vamos conferir as opiniões. Pode rodar. Falam que mãe sai para consulta, um monte de coisa, isso aquilo é muito complicado, né? A gente que é mãe, arrumar um emprego, porque a primeira coisa que eles perguntam é isso, se tem filho, se não tem, como que é, se tem pai, se não tem, até isso eles perguntam. O mercado corporativo, ele é cruel nesse sentido, entendeu? O risco que você tem com uma pessoa que você pode manter dentro da sua empresa, mesmo contra a sua vontade, ainda é grande e muita gente olha esse lado. A empresa dá preferência aos homens porque não tem esse tempo de licença como tem a mulher. Pouquíssimas empresas dão um verdadeiro apoio. A maioria eu acho que realmente discrimina. Se puder optar principalmente empresa privada. Exemplos também de empresas não contratarem pessoas por estar grávida ou até empresas que dão valores mais a homens, diminuir a porcentagem até de uma mulher trabalhar por causa de ser sujeita a isso. Doutor Paulo Roberto, o último entrevistado falou uma coisa que o senhor já tinha até adiantado, né? A mulher grávida que precisa procurar emprego. Ela pode ter algum regime de contrato especial ou o contrato é o mesmo? Se a empresa assumir por contratar a mulher grávida, ela vai ter todos esses direitos? O contrato é o mesmo.
justamente pelo tema do nosso programa, né, Flávia? Não discriminação. Então, eu posso até contar da minha experiência pessoal. Eu já vi acontecer de a mulher ser contratada, inclusive próximo de final de gestação, fazer o seu trabalho, né, se ausentar no momento do parto, permanecer naquele período em licença, retornar e ter uma vida profissional que vai muito além desse período, né? Márcia, existe algum trabalho para incentivar as empresas a adotarem uma postura como essa? Isso acaba também fazendo parte de um perfil positivo da empresa? Olha, como consultora de recursos humanos, eu trabalho, né, diversas vagas. E aí eu fiz até um comentário, nunca nenhuma grávida se candidatou a uma vaga, né? E por que isso acontece, né? Por que tanto a grávida se comporta desse jeito quanto as empresas? O que o doutor está falando é algo muito correto, assim. Se ela sabe trabalhar, se ela gosta de trabalhar, não é a gravidez que vai impedi-la, não é a gravidez que vai deixá-la menos eficiente. Então, como existem os dois lados, eu acho que os dois lados poderiam trabalhar em conjunto para que isso mudasse, né? Eu sou de RH, eu cuido de pessoas, eu sou mãe também, né? Pela minha condição de trabalho, eu não pude ficar afastada do meu trabalho, mas isso não mudou o cuidado que eu tive com meu filho. E aí, quando a gente fala assim, por que as empresas discriminam? Porque a mãe tem que ir numa consulta. Por que os pais não vão a consultas? Né? Mudar um pouquinho essa mentalidade, por que não dividir as responsabilidades. Por que não é dividido isso, né? Então, por que só a mãe tem que ir à consulta? Se a empresa sabe que o pai também pode levar, independente da condição, se está junto com a mãe ou não, e se o pai também tem direito de levar, isso vai ser dividido. Se isso é arcar com alguma coisa, não é só uma empresa que vai arcar. E assim, a maioria da discriminação, ela parte dos homens, né? Então, assim, por que não os homens também tomarem uma postura diferente e auxiliarem essas mulheres para que não fique tudo a cargo delas, né? De se comprometerem com o trabalho e tiverem que sair a consultas o tempo inteiro, sendo que o marido ou o pai da criança também está ali para isso. O meu marido contribui muito e a gente divide muitas atividades. Bom, fica aí a dica, nosso programa está chegando ao final. Antes eu quero agradecer a Juliana pela participação dela aqui. Te ajudou, Juliana, a participar? As dicas que você ouviu aí? Ajudou sim. Obrigada. Bom, muito obrigada, boa sorte para conseguir um novo emprego o quanto antes. Viu? Obrigada, Flávia. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Mas antes eu agradeço a presença do Dr. Paulo Roberto, da doutora Márcia. Muitíssimo obrigado por todos os esclarecimentos aqui. Eu agradeço também pela sua companhia. Você pode rever os nossos programas pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. E se quiser sugerir um tema, é só enviar um e-mail para artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Você sabia que a Defensoria Pública existe para garantir o seu direito? Está lá na Constituição. E se o seu direito não está sendo respeitado, você pode procurar um defensor público. É ele quem garante o acesso à justiça para os necessitados. E onde buscar os seus direitos? Humanos, do consumidor, da família, das crianças, do idoso, das minorias. O acesso à saúde é bem fácil. Procure a defensoria mais perto de você.